O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis, que eu queria ser amiga, e que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe, a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. Esse é o nosso último episódio desta temporada. Eu estou muito contente, pois não aguento mais, né? No começo é sempre uma alegria, uma vontade, assim, agora eu já não quero mais, cansei, o que é bom, é um sinal de que está na hora de acabar. E eu me dei conta que eu gravei essa temporada inteira em videocast, e se eu disse uma vez, foi muito. Então, para quem não sabe, esse podcast é um videocast, faz alguns episódios já. Então, além de poder ver no Spotify, vocês também podem assistir no YouTube. A minha convidada de hoje é a Roberta Reis. Ela é jornalista, trabalha com comunicação há mais de 15 anos e atualmente como redatora e criadora de conteúdo. Mãe da Martina, é a idealizadora do Futuro Sensível, uma plataforma de conteúdo que inclui Instagram e newsletter e aborda assuntos contemporâneos a partir de um olhar sensível. Ela é ex-moradora da cidade grande, migrou para o interior e, mais recentemente, se tornou também estudante de psicologia. Porque, né, nunca é demais, a gente sempre pode meter alguma coisa entre o sono, né? Sempre bom. Oi, Beta, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada eu pelo teu tempo. Estou muito contente em fechar essa temporada contigo, porque a gente tem um assunto hoje que eu gosto, né? Na verdade, a gente só fala aqui sobre coisas que eu gosto, essa é a graça de ter um podcast. Mas esse assunto de hoje eu gosto porque eu gosto de falar mal de coisas às vezes. E claro, não quer dizer que a gente só vai falar mal de coisas, porque eu acho que só reclamar não nos leva para lugar nenhum, mas também nos leva para alguns, quem sabe, né? Botar para fora às vezes é bom. Então, em um dos posts da Beta no Instagram do Futuro Sensível diz o seguinte: muito do que conhecemos por atos de coragem, entre aspas, são atitudes amparadas por privilégios. O assunto que a gente vai conversar hoje costuma vir carregado de discursos de coragem. Trabalhar com o que a gente gosta, dar um peitaço e ir contra a correnteza do capitalismo exige sim coragem. Mas ele costuma ter outros empurrões, como classe, gênero, raça, geografia e o apoio psicológico ou financeiro de uma rede de apoio. Trabalhar com o que se gosta, com propósito, é um privilégio. Um privilégio que pode vir acompanhado de necessidade, mas que não se resume apenas a ela. Eu sei que ouvir isso pode ser desconfortável. Por favor, não saia agora do podcast. Tem motivos para a gente estar dizendo coisas desconfortáveis. E também pode parecer injusto para algumas pessoas. Inclusive, eu fico desconfortável em escrever e dizer isso, mas é por isso que a gente está aqui. Porque trabalhar sempre exige esforço, então não é sobre injustiça ou justiça, é exatamente sobre isso que a gente quer conversar. Não é sobre dedicação, e sim sobre um sistema que foi criado para gerar riqueza para poucos e que usa o discurso do propósito para nos manter com a mente focada em produzir e consumir mais. Eu fiz uma pesquisa buscando dados para embasar nossa conversa de hoje. O que eu encontrei foi uma enxurrada de trabalhar com o que se gosta é possível, saiba mais aqui. 4 razões para trabalhar com o que se gosta. Como trabalhar com o que se gosta. Poucas críticas, muitas fórmulas. Por isso, convidei a Beta para o papo de hoje para a gente falar mal do capitalismo e do trabalho. Duas coisas que eu amo. E eu Então, eu também, queria. porque eu adoro. Exato, a Beta tá aqui sabendo, tá? Ela recebeu as perguntas antes, ela assinou um contrato dizendo eu apoio essa pauta. Mentira, não tem contrato nenhum. Então ela já sabia onde é que ela tinha se enfiado. Quero começar então chorando minhas pitangas, né? Então, quando eu penso sobre trabalhar com propósito, eu sinto que o neoliberalismo venceu tanto, dominou tanto a nossa subjetividade que não tem mais saída. A gente vai terminar os nossos dias trabalhando ou criando projetos que enriquecem grandes monopólios e que a gente, aca, quem é creator, e não ganha um pila, mas segue alimentando o marquito.
O que me incomoda nessa questão toda não é o trabalho em si. Eu gosto de trabalhar. Eu sou uma pessoa que, né, é millennial, foi enganada, tá aqui trabalhando, né, já tem um plano de se aposentar aos 70, porque vai trabalhar até lá, no mínimo. Então, o trabalho não é um problema, mas o que me incomoda é o como ele se tornou tudo na nossa vida. O propósito é o rótulo bonito que foi criado para a gente trabalhar mais e ganhar menos, acreditando que uma hora o jogo vai virar. Pensando nisso tudo, a primeira pergunta que me vem é: como a gente sai do looping de achar que precisa trabalhar com propósito, se trabalho no capitalismo foi criado para dar dinheiro e não prazer? Bom, essa pergunta é bem difícil, né? Claro que não existe uma única resposta. Se eu soubesse também, né? Então a gente seria mais feliz. Mas, bom, acho que um primeiro passo já está até na tua pergunta, e a gente lembrar sempre disso, que emprego não é criado para realizar pessoalmente ninguém, né? Emprego é criado porque alguém precisa da tua força de trabalho e vai te remunerar para lucrar mais, para crescer a empresa, os negócios. E então, diante disso, talvez seja um pouco cruel com a gente querer colocar a nossa expectativa de felicidade ali, né? Tipo, tudo isso não foi criado para nos fazer feliz, então como é que eu vou esperar que isso me faça feliz, né? E eu acho que tem um pouco do millennial, né? Também a gente foi empurrado a isso, mas de a gente achar que de certa forma a gente vai conseguir hackear o sistema e eu vou conseguir um trabalho diferente. O meu trabalho vai ter propósito e eu vou conseguir ter uma boa remuneração e propósito ao mesmo tempo, e a gente persegue isso, só que pode ser infinito, né? A gente nunca conseguir chegar lá e vai ser só frustrante. E, e ao mesmo tempo, eu acho que esse trabalho com propósito também é um pouco idealizado por nós, né? Eu penso assim na minha trajetória, nos momentos que eu mais cheguei perto do trabalho, ou cheguei num trabalho que antes eu sonhava com aquilo, né? E quando eu cheguei lá, não era como eu tinha idealizado. Então, eu lembro até de um momento específico, assim, que eu queria muito trabalhar com moda, no mercado de moda, e eu me formei em jornalismo, então, através da comunicação, eu fui indo para o mercado de moda. E um dia eu estava lá cobrindo um São Paulo Fashion Week, sentada na primeira fila, e eu pensei assim, eu lembro de ter pensado nisso na hora. Vou olhar e registrar essa cena na minha mente, porque a Roberta de 5 anos atrás sonhava com isso. E agora que eu tô aqui, eu vejo que é muito diferente, né? Passei por muitas frustrações para chegar ali e então não era como eu imaginava que seria. Então, eu acho que tem essa idealização também de que quando chegar nesse trabalho que a gente imagina ser perfeito, aí eu vou ser feliz. Mas vai ser diferente do que a gente está imaginando, né? Então, também pode ser muito frustrante ficar colocando a expectativa num trabalho que a gente imagina, só que a imaginação não é a realidade, né? Então, por mais que seja um trabalho que tenha um impacto social que tu gostaria, mas talvez o teu dia a dia vai ser tão ruim que, da mesma forma, tu vai ficar sobrecarregado e não vai estar feliz, né? Então, tem uma equação aí entre o propósito. Claro que a gente tem que também ter os nossos limites de tem coisas que eu me recuso a fazer, né? Então, mas assim, dentro do que tá tudo bem eu trabalhar com isso e ter uma remuneração legal e conseguir fora do trabalho ter a vida que me faz feliz, eu acho que a gente consegue ir encontrando um pouco mais de equilíbrio, né? E então, além da idealização, eu acho que é também buscar o propósito, a vida que a gente quer fora do trabalho, né? Ter um trabalho que permita que a gente seja feliz fora dele.
E isso não quer dizer que eu não vou fazer bem meu trabalho, ou que eu vou estar num trabalho que eu odeio e vou ser feliz fora dele. Até porque daí eu também não vou ser feliz, né? Ele tem que ser minimamente bom para ti. E eu vejo que essa ideia millennial de trabalhar com propósito vem agora sendo substituída pelo CLT Premium, né? Que as pessoas já almejam outro trabalho agora, que é um emprego que tem CLT, né? Hoje em dia já é raro, é uma boa remuneração, benefícios, e com isso tu vai ter uma qualidade ali no trabalho que vai te permitir ser feliz fora dele, né? Então, talvez agora isso venha fazendo sentido, pode ser que daqui a um tempo isso também não vai fazer, mas eu acho que também é um caminho buscar viver mais o teu propósito fora do trabalho. E eu fiz muitas mudanças na minha vida recentemente, assim, buscando isso, sabe? Claro que porque eu quebrei muito a cara, infelizmente eu aprendi da pior maneira, mas eu mudei de cidade, né? Nunca imaginei, eu quando eu era mais nova e achava que eu ia ser, achava que era bonito ser workaholic, né? A gente vai quebrando padrões assim, mas eu achava lindo uma pessoa que é super ocupada e, né? E eu achava que eu ia me mudar para Porto Alegre, que depois o caminho natural era ir para São Paulo. E depois, morando em Porto Alegre e fazendo algumas viagens a São Paulo, eu já comecei a ver que, tipo, não, para mim isso não faz mais sentido. E aí eu tive uma filha, e aí eu morava ali no centro com Cidade Baixa de Porto Alegre. E aí, e assim, quando eu morei ali fez muito sentido, eu amava morar ali, aproveitei muito. Mas minha vida começou a mudar e eu comecei a buscar fora do trabalho, porque também nessa época ali, também foi o período que eu trabalhei muito e acabei cansando muito. E aí resolvi então sair, vir para um lugar mais tranquilo, morar no interior, poder oferecer para minha filha um crescimento num lugar também mais tranquilo. Hoje a gente mora numa casa, tem um pátiozinho que, por menor que seja, tem uma graminha, tem um escorregador, tem plantinhas. Então, assim, eu tenho um trabalho fixo, 8 horas diárias, trabalho remoto, mas no meu intervalo eu consigo ir ali no pátio pegar um sol, consigo plantar uma coisinha, vou ali buscar temperinho para botar na minha comida. Eu saio muito mais para rua, porque morando em apartamento, eu já quase não saía para rua trabalhando em casa. Ainda mais depois da pandemia, eu acho que também isso me impulsionou, porque a gente ficou tanto tempo dentro de casa que me pareceu uma ótima ideia, dentro do apartamento, no caso, né? Me pareceu uma ótima ideia morar numa casa. E então, assim, hoje eu tenho meu trabalho, mas eu busco a minha felicidade fora dele, né? E mas também, né, como a gente nunca está satisfeito, agora eu estou estudando psicologia. Então, de certa forma, estou buscando ainda uma realização de um propósito, né? Mas eu acho que o limite é o quanto isso está te fazendo bem ou não, né? Então, tô, tô buscando, mas também vamos ver o que acontece, né? A gente não sabe. Eu acho que a gente tem que sempre ir atrás do que está fazendo sentido no momento também. Sabe que eu até pensei se eu criava uma pergunta ou não relacionada a isso, mas achei bom que tu comentou. Que bom que temos duas millennials aqui, o que não significa nada, porque a gente não representa uma geração, a gente é só duas pessoinhas que calharam de nascer na mesma década. Essa mistura de você especial pode hackear o sistema com cria o trabalho que você ama. Se ele não existe, abra uma empresa e contrate pessoas e crie esse ambiente incrível que você deseja, porque mais pessoas também desejam, e assim vocês podem ser um grupo e dominar o mundo. Eu não sei, assim, não tem um programa de TV, uma pessoa que a gente ouviu dizer isso. Eu sinto que foi um acumulado de tantas coisas de diferentes lugares que criou esse imaginário, porque não foi uma coisa tão organizada.
Eu lembro que eu até escrevi uma news e eu uso muito esse filme da Sandra Bullock como referência, porque para mim ele tem muitas coisinhas, que é o A Proposta, que é ela é uma diretora e ela tem o escritório que é o de canto, que é onde, como os americanos consideram que é um escritório de quem é muito bem-sucedido, né, que é o corner office, que é o de canto, assim, que ele é maior e tal. E aí ela anda de sapato, de salto alto, e seu tubinho preto, e todo mundo odeia ela, mas ela é muito foda, então não importa ela ser uma boss que ninguém gosta. E isso que tu falou de ser workaholic é bonito, é legal não ter tempo. Eu cresci com as mesmas referências. E aí até a gente se dá conta que isso não é legal ou que não faz sentido nenhum. A pergunta que eu mais faço, não só para mim, mas em conversas com amigas, é para quem? Para quem que a gente está fazendo isso? E o para quem não é assim, ah, tem um cliente, é para esse cliente. Nunca é sobre o cliente, é sobre quem está envolvido. E nesse envolvido a gente também tá. Então, isso que tu fala de testar coisas e encontrar o que funciona, eu percebo que a gente ficou muito tempo insistindo no que não funcionava. Quando eu digo que está na nossa subjetividade tão profundamente no liberalismo, é porque a gente demorou muito para se dar conta de que era sobre isso. E aí veio a Gen Z já percebendo que a gente só se fudeu, não quer, que é meio que o ciclo comum, né? A gente julga as gerações anteriores, olha e pensa, não, a gente não quer ser que nem os pais, que ficam 30 anos trabalhando não sei aonde. Hahaha, a gente vai ficar no máximo 2 anos. Aí é isso, uberização. Agora a CLT virou artigo de luxo. Nunca fui, tenho uma carteira de trabalho que não tem nada. Invejo quem tem, sabe assim? Em que ponto chegamos? Invejar a CLT é Tu o entende? momento atual e a gente se acostuma com isso, né? Mas a que ponto chegamos? E isso que tu comentou de, se não está satisfeito, cria sua empresa e a gente vai fazer diferente. E a gente acompanhou muito isso acontecer, né? E pessoas abrirem empresas e também acaba sendo uma idealização, porque a gente vai chegar lá e de alguma forma vai ter que fazer concessões para que a empresa funcione, né? Então tu vai ter um cliente que é péssimo, tu precisa vender para pessoas, né? Dependendo do que for o negócio. Então, em algum lugar não vai ser aquele mundo perfeito que tu tinha imaginado, né? E aí, claro, também, como eu falei antes, vai do limite de cada um. Se tu consegue manter esse negócio e abrir essas concessões aqui e ali e ainda tá com foco e saudável assim, beleza, então segue. Mas eu fico pensando que quando tu trabalha com uma causa que tu ama, tu vai entrar muito a fundo naquilo e tu vai começar a ver as piores coisas sobre aquilo, né? Então, eu quero trabalhar com sustentabilidade porque eu acredito muito nessa causa. Quanto mais eu entrar, mais eu vou ver coisas podres. E se eu amo essa causa, isso pode me afetar muito. Então, trabalhar com o que a gente ama também é uma forma de nos adoecer justamente por amar aquilo, né? Sabe que eu não sei se tem um jeito bonito de dizer isso, e eu também acho importante lembrar que a nossa conversa tem um recorte temporal, né? A gente está em outubro de 2024. Se a gente conversar em outro momento, talvez a conversa seja outra, porque também estamos nos experimentando nessa vida. A sensação que eu tenho hoje, eu vivo uma sensação bem parecida com a tua, de ter um trabalho fixo e ter outros 25 mil freelas acontecendo em simultâneo. A sensação que eu tenho hoje é que eu não tenho maturidade para trabalhar com o que eu gosto. E não é que eu não saiba. Não é que eu não saiba gerenciar uma empresa. Quando eu tive uma, eu fui péssima. Porque ele tem um pouco isso. Ah, então não existe trabalho que tu gosta, vai lá e cria. Tu sabe administrar alguma coisa além do teu cofrinho? Não é sobre isso. Se tu tem um dinheirinho X, ou se tu não tem, vende uma coisa, ou pede emprestado, ou dá um jeito, abre o teu negócio e aprende fazendo. Não, entendeu? Não. Começando por aí. Aí a gente viveu essa experiência, eu, né, vivi essa experiência de trabalhar com o que eu gosto, então meu rolê é gênero, eu só vou focar nisso. E aí tu começa a se relacionar com os dados, a se aproximar dos movimentos, a viver com as pessoas, e tu percebe que não vai rolar. Assim, não vai rolar.
Um negócio onde todo mundo ganha um valor justo, ninguém trabalha 12 horas por dia, o sistema ele vai te reconhecer pelo teu esforço. Se os dados dizem que vai demorar 200 anos para ter equidade de gênero, quem sou eu? Mas aí ao mesmo tempo vem, mas se tu não se esforçar e fizer alguma coisa, quem é que vai fazer? Meu bem, existe 7 bilhões de pessoas. E aí volta naquele ponto de por que que a gente é tão especial? Isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Por que que a gente se acha tão especial? E ao mesmo tempo eu entendo que é importante se reconhecer, é importante no processo. Criar essas micro-rebeliões que até a Carol falou no podcast anterior. Mas a que custo e para quem? Volto para a mesma pergunta, sabe? Eu tô ficando looping. Eu entrei no meu próprio looping. Mas esse ser tão especial, a gente também pode pensar de uma forma assim, por que que eu acho que eu sou a responsável por fazer essa mudança, sabe? A gente tá dentro e a gente é uma pessoa, e aí a gente acha que tem essa responsabilidade de salvar o mundo, então eu não posso estar tendo um trabalho que, é uma coisa fútil. Eu preciso ter um trabalho que mude o mundo. Só que por que que eu vou conseguir isso? E assim, nem só por se achar especial, mas porque é uma coisa muito difícil mesmo, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso sozinha, com o mundo inteiro querendo que a gente não faça isso? E aí algumas pessoas vão querer, mas um grupo muito maior não quer. E assim, não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, né? Mas não se cobrar a ponto de achar que se eu não salvei o mundo, eu fracassei. Eu percebo que quando a gente trabalha com o que gosta, com o tal do propósito, fica muito difícil colocar limite no trabalho. A gente coloca o trabalho na frente das relações, flexibiliza escopos, mesmo sabendo que o cliente não pagou pelo que está pedindo a mais, tudo para provar para si, e em alguns casos para o mundo, que a nossa ideia é viável, que a gente é boa no que faz e merece ser reconhecida. Tu lembra de alguma situação em que o trabalho com propósito testou os teus limites? Por que tu acha que isso aconteceu na época? Eu lembro. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, porque foi exatamente assim. Eu resolvi empreender também numa questão relacionada a gênero. Então, eu estava saindo de uma empresa que eu tive um burnout e eu tinha já alguns freelas e acho que eram três freelas que eram mulheres que ou tinham um negócio ou eram profissionais autônomas e começaram a indicar pessoas para outras mulheres, né? Então eu pensei, vou começar o meu negócio atendendo só mulheres e contratar sempre fornecedoras mulheres e, enfim, vai ser esse o foco. Só que profissionais autônomos e negócios pequenos não têm muito dinheiro para investir em marketing, em conteúdo, né? Então, ou prestava uma consultoria pontual, ou às vezes teve uma cliente que eu fiquei até esse ano atendendo ela, que foi uma médica, a gente se deu bem. Mas assim, não era o suficiente para eu viver, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer também freelas, né? E aí eu tinha que equilibrar essas duas coisas. E como tu estava falando também, quando a gente empreende numa área, o que a gente menos faz é essa coisa da área, né? Então, eu sou redatora, faço conteúdo. O que eu menos fazia era isso. Eu tenho que fazer a gestão da empresa, a gestão do cliente, dos fornecedores, né? Porque aí eu contratava, precisa de DA, precisa de videomaker, né? Eu ia atrás, contratava. E assim, e esses custos, como é que eu vou cobrar da cliente a mais, né? Já é um negócio pequeno. E aí vai fazendo concessão, porque eu sei que a pessoa não pode pagar, porque eu sei que é um negócio pequeno, sei que está numa fase difícil, por isso que me contratou. E aí a gente vai cobrando muito menos do que deveria, e para compensar isso, fazendo mais trabalhos, né? Então, acabava que os trabalhos que me pagavam bem vinham de agência, vinham desse lugar onde eu tentei sair, né?
E aí fui levando isso, mas teve um momento ali que eu fiquei bem sobrecarregada. E aí o que me tirou desse looping foi porque eu engravidei. Então eu tive que fazer escolhas, né? E aí até que assim, às vezes as coisas vão se ajeitando, como é que é? As melancias vão se ajeitando no andar da carruagem. Porque eu fui nesse momento daí largando freelas e fiquei com as minhas clientes e daí assim eu consegui organizar uma licença maternidade para mim, porque quando a gente é autônoma, né, a gente que tem que resolver isso. Claro, existe o auxílio, né? Então também auxílio, mas aí eu consegui, como tinha essa rede de mulheres, já que eu trabalhava só com mulheres, todas foram as que eu mantive, né? Todas foram muito legais de entender o momento e tipo, não, claro, vai tirar tua licença. Adiantei coisas também. Então, no fim, isso foi bom para mim, porque no fim consegui fazer essa licença e depois voltar com elas, né? Elas esperaram. E voltei aos poucos. E aí fui aos poucos pegando mais trabalhos. Só que aí a vida mudou, né? Porque daí eu tinha uma filha e quem tem filho sabe que é uma coisa muito instável. Maternidade é imprevisibilidade. E então eu acabei, uma vez eu fui fazer um freela fixo numa agência, e aí me deu uma paz de ter alguém gerenciando minha vida e eu só receber uma tarefa para fazer. E aí eu pensei, bah, eu preciso de uma estabilidade em alguma área da minha vida. E aí eu acabei voltando para o trabalho fixo. E aí, mesma coisa que eu falei antes, né? Naquele momento fez sentido, agora para mim faz mais sentido ter um trabalho fixo, porque de imprevisibilidade já chega a maternidade. Eu acho muito louco como acontecem coisas na vida que mudam completamente a nossa perspectiva e parece que antes a gente não tinha condições de tomar uma decisão. E aí na hora parece que tipo, meu, só tem essa saída. Para de enlouquecer tu mesma e só vai. Eu vivi uma experiência muito parecida, que não foi maternidade, mas que foi tipo assim, meu, o caminho é esse. Tu não tem que pensar. Tu vai sofrer, que nem a gente estava falando antes de começar a gravar. Ah, vai ter que dirigir até o trabalho ou até a aula. Vai sofrer, ficar 2 semanas pensando em tudo que pode dar de errado. Já tem o telefone do seguro, do não sei o quê, do como é que troca. Tô vendo o vídeo do RuPaul trocando pneu, já aprendi, sabe? É isso. Mas vai, tem uma hora que parece que é tipo isso, é um tapão na bunda, assim, não tem mais pra onde olhar. Sim, exatamente. E às vezes, quando tu vê aquilo e faz todo sentido, e não tem mais como desver, sabe? E aí a gente dá aquele clique também, que é isso, assim, que também é trazendo assunto de antes da gravação, mas que eu estava falando sobre a faculdade de psicologia, né? Uma inquietação que eu tinha era como que eu vou trabalhar com publicidade e ser redatora até minha velhice, porque a gente vai trabalhar até a velhice. E eu ficava, ah, mas será que começa uma faculdade ou não? E quando eu juntei essas duas coisas, tipo, eu vou me formar com 40 e poucos anos, mas eu ainda vou trabalhar até 60, 70, eu me fez muito mais sentido para mim eu me ver psicóloga com 60, 70 anos, sabe? Então, aí tudo fez sentido e eu comecei, foi o pé na bunda também. Adorei, adorei que o teu pé na bunda se tornou um diploma. Vamos ver, né? Porque eu só tô matriculada por enquanto. Beta, a gente falou um pouco antes sobre ser workaholic. E tem um vídeo que saiu na Folha de São Paulo, eu vou colocar na nossa newsletter. Para quem não sabe, a gente tem uma newsletter aqui no Sozinha Não. E todo final do mês a gente manda news com algumas leituras complementares ao episódio do podcast, videocast. Então vai acontecer a mesma coisa nesse. Então eu vou mandar esse vídeo na news desse mês. Se tu vier assinar depois, tem como ler as news anteriores, fica tranquila. Mas nesse vídeo, então, tinha uma especialista falando sobre como trabalhar demais pode ser considerado um vício culturalmente aceito. E aí ela relaciona lá com açúcar, com cafeína, então com vícios que as pessoas não julgam tão abertamente como julgam o alcoolismo ou o vício em drogas. E aí eu queria saber se tu já viveu alguma situação onde se afundar de trabalho foi um jeito de fugir da realidade,
ou de ignorar os problemas ao redor. Eu tô achando que as minhas perguntas vão ter que virar um bingo. Porque, tipo, eu tico todas, tá? Dessa lista toda de perguntas, tudo sim pra mim. Mas eu quero saber pra ti se tu já viveu isso. De trabalho ser fuga. Já, com certeza. E eu acho que às vezes a gente faz isso na vida, assim, um pouquinho, e tudo bem, sabe? Tipo, uma tarde. Eu não quero fazer uma outra tarefa, tô focando no trabalho, porque aí parece que é uma coisa importante que tu tá fazendo. Eu acho que tem muito isso do trabalho, né? Tem essa cultura de que o trabalho é a coisa mais importante da vida. Então, se tu deixar qualquer outra coisa de lado por trabalho, tudo bem, porque é importante. E sim, eu lembro de um período que eu me afundei de trabalho, mas foi de um jeito diferente, que eu até acho legal falar, porque assim, não é que eu trabalhasse demais, mas eu passei a viver só o meu ambiente de trabalho. Então, eu fugi da minha vida, me enfiando na agência, e aí os meus amigos estavam ali, eu saía com as pessoas do trabalho, aí a gente falava de trabalho. Então, eu não saía nunca daquilo. E aí, quando eu não estava lá, de tanto viver aquilo, eu estava pensando. Então, eu não fazia e nem pensava mais nada além do trabalho, né? E para contextualizar, eu costumava relacionar não exatamente com um vício, mas com um relacionamento abusivo, porque foi um lugar que quando eu entrei, eu adorava trabalhar lá. E aí eu fiz vários amigos. A minha chefe, tipo, é a minha referência até hoje, maravilhosa. Eu fazia trabalhos que os clientes gostavam. Então, assim, tava tudo perfeito. Só que, assim como as pessoas, o ambiente de trabalho vai mudando, vão mudando as pessoas, vão mudando os clientes, e isso muda tudo, né? E foi mudando com o tempo. Saiu essa minha chefe, alguns amigos saíram, mas também entraram outros, mudaram clientes. Então, de repente, meus trabalhos nunca estavam bons, nada que eu fazia estava legal. Essa chefe acolhedora que eu tinha, que era uma pessoa também super sensível, parecida comigo, assim, foi substituída por outra pessoa super prática e metódica, que não é o mesmo jeito que eu vejo o trabalho. Então a gente tinha um atrito, assim, e isso começou a me deixar mal. O cliente era um cliente bem difícil também. Toda a equipe com quem eu trabalhava mudou. Então, assim, muita coisa. Só que eu acho que assim como num relacionamento, é um relacionamento também, né? Mas comparando com um relacionamento de amizade ou amoroso, quando aquela pessoa muda, tu tem um apego ao que ela era antes e não aceita que não tem mais, né? E assim foi com esse trabalho, tipo, como que aquilo que estava tão bom, era perfeito, tinha match, e agora não tem mais. Então, não é nem porque eu gostava que eu estava tão inserida ali. Era porque eu estava tão insatisfeita que eu só queria conversar com aquelas pessoas, porque elas também viviam aquilo e me entendiam. Então a gente ia para o almoço, a gente reclamava e daí desabafava e ficava falando sobre aquilo, e daí era o clima super pesado que devia a gente estar relaxando, sabe? Depois do trabalho, eu não queria ir para casa, eu queria ficar com aquelas pessoas e é tipo um vício mesmo, assim, sabe? E aí, quando vê, tu tá num sábado de noite com aqueles amigos, e eu não via mais outros amigos, tava só andando com aquelas pessoas. Tu tá num sábado de noite reclamando de trabalho, sabe? E aí a vida virou só isso. Tá, E deixa eu te perguntar, tu que tem vivência de agência, tu acha que isso é uma consequência da cultura de agência? Porque eu conheço muitas pessoas que já passaram por isso. De ser esse lugar que, quando vê vir a tua família, entre 25 mil aspas, sabe? Que te rouba da tua própria vida porque é tão legal. Todo mundo te entende. E às vezes as referências a gente vê as mesmas séries. Eu acho que é um pouco do segmento. eu acho que sim. Não que não aconteça em outros, mas eu acho que sim, nas agências, na publicidade, tem muito isso, de criar um ambiente descolado para as pessoas gostarem de estar ali, só que esse gostar, né, tem um custo.
Não é para tu gostar, para tu ser feliz, né? É para tu ficar mais tempo ali mesmo, né? Tem aquele clássico que é, vamos ficar até tarde na agência, então a gente vai pedir uma pizza. E aí parece que tu é especial porque tu ganhou uma pizza. Não, tu tá trabalhando, né? E happy hour, e festinha de fim de ano. Não, e como a gente é barato, né? Tem uma cena daquela série, sabe, Ruptura, que é em português Ruptura. Tem uma cena, essa série, inclusive, não vi a segunda temporada, mas ela me veio agora assim com tudo. Que eles fazem, tipo, eles têm um momento que é um buffet de melão. E, tipo, é a nossa pizza, entendeu? Quando os funcionários vão muito bem, todo mundo já sabe que vai ter o buffet de melão. E aí é uns melão muito legal, cortados de jeitos muito legais. Eles estão tipo, uau, a gente venceu o buffet de melão. E tu vê aquilo, tu entende o quão bizarro é. Ficar feliz que ganhou uma pizza e uma Heineken. Uhum. Mas na hora, é, assim, a estrelinha do quão você é incrível e especial. Sim, a gente aceita qualquer migalha. Eu lembro uma vez que rolou uma discussão na agência, discussão sim, né, nos bastidores, porque o pessoal saía muito para ir comprar lanche no mercadinho do lado. E aí começaram a debater se não seria legal colocar uma geladeirinha assim de lanches disponíveis ali, uma máquina para tu comprar ali. Assim, como se fosse fazer um favor pra gente, porque a gente quer lanche. Mas a gente gostava também de sair, sabe? Eu já passo o dia inteiro Não, dentro é de um uma prédio. prisão quase, né? É cárcere privado. Tu não pode ir até a esquina comprar um lanche. Tu tá se deslocando, tu tá perdendo tempo. Vamos colocar as coisas podres aqui da maquininha que nunca vence para vocês comerem. Exatamente. Sério, é bizarro. Então, eu acho que tem sim um pouco da cultura. E, enfim, eu, né, acabei entrando nessa. E eu lembro que eu fazia terapia e eu falava para minha terapeuta, só reclamava, eu pagava terapia para reclamar do trabalho. E ela, né, tentava introduzir ali, mas então será que não é o momento de olhar para outras oportunidades? E eu dizia, mas eu gosto desse trabalho, exatamente como uma pessoa que gosta do que tinha antes, assim. E dela, mas me diz uma coisa que tu gosta lá. E eu, os meus amigos. Ah, tá, mas se eles são teus amigos, eles vão continuar teus amigos fora do trabalho. E, inclusive, eu percebi que depois, a saída foi bem ruim, né? Porque daí quando tu sai, e aí tudo que tu tinha no trabalho, aí tu não tem mais, não tem nada. Por isso que a gente precisa ter outras coisas fora do trabalho. Então foi um momento bem difícil, assim, da vida. E eu percebi que sim, alguns amigos realmente, os de verdade, se mantêm, mas que tinham pessoas que eu estava muito na companhia na época, mas que era só por essa afinidade de precisar reclamar do trabalho, sabe? Que fora do trabalho a amizade não se manteve porque a gente só estava numa situação parecida mesmo. Não, e tem umas relações que são de. Eu brinco que elas são relações geográficas, que elas só funcionam dentro daquele espaço geográfico. Tipo, as pessoas que tu faz amizade na academia. Se tu troca de academia, tu nunca mais vai ver essas pessoas. E trabalho é a mesma coisa. Então, eu não sei, é alguma coisa da dinâmica, da rotina, que tu não consegue transportar para fora, só funciona ali. E aí eu não sei se é porque elas são muito superficiais, tipo, a gente só consegue estar junto porque a gente reclama do trabalho, porque também não dá tempo de aprofundar. Se tu puxa um pouquinho aqui, vamos problematizar essa coisa, não, mas peraí, vamos falar mal de fulano que hoje ele tava demais, sabe? Uhum. É, porque a única afinidade que tem é o trabalho, né? Então, às vezes a gente tá andando com pessoas só porque tem essa afinidade do trabalho e esquecendo os amigos que a gente tem muito mais a ver, que são pessoas da vida, assim, de um período maior do que aquele período do trabalho, né? Então, por isso que é tão importante ter amigos fora do trabalho, ter relacionamentos fora do trabalho, ter outras atividades também, né? Então, assim, o meu vício do trabalho foi assim, mas hoje, assim, eu trabalho com pessoas que eu adoro, mas, assim, muito importante eu ter os meus amigos pessoais, né?
Cruzando com tudo isso que a gente conversou, eu queria saber por que que tu acha que é tão difícil para algumas pessoas trabalhar com coisas que não gostam ou que não se relacionam diretamente com pautas importantes para si. Será que a gente não se incomodaria menos só fazendo um trabalho que pagasse o justo e só isso já é muito difícil? E tendo tempo e cabeça para outros hobbies, para se desenvolver no que a gente gosta, só para nós, sem precisar virar o produto ou mais uma experiência para colocar no currículo, que também só isso já é muito difícil, porque a gente já não recebe o justo, tem essa pesquisa da Diese, que é até antiga, que fala que o salário mínimo no Brasil tinha que ser 6 mil e pouco. Eu posso contar nos dedos quantas pessoas eu conheço que ganham 6 mil e pouco. Aí a gente, como trabalha muito ou, né, tem 20 outras coisas para fazer, tem maternidade, tem casa, tem relacionamento, tem que se alimentar, tudo que a gente já conhece. Hobby ficou meio longe desse entendimento do que realmente é, então, se eu estou vendendo uma coisa que eu gosto, isso ainda é hobby? E o que que eu gosto? Eu estou lendo esse monte de livro porque eu quero ser muito boa nesse assunto ou porque eu gosto desse assunto? Então, hobby também já é uma coisa que é muito confusa hoje em dia. E não virar coisa de currículo também já é muito confuso, porque se é para eu escolher o no que eu vou gastar meu tempo, então eu vou gastar em algo que possa me dar dinheiro no futuro e não numa coisa que eu gosto. Ou seja, complexo. Então, tu acha que a gente poderia se incomodar menos se a gente trabalhasse com coisas que não são tão importantes para nós? Sim, eu acho que sim. Resposta final, sim. Eu tive essa conversa com algumas amigas recentemente, que as duas estavam migrando para a mesma área e só que uma delas resolveu atuar nessa área, a outra não, porque uma resolveu que tipo, não, eu prefiro só ter um emprego e eu não vou me estressar tanto e vou ser feliz fora dele. E a outra tá ali tentando, se estressando muito porque é uma coisa que ela ama muito, mas tentando também levar no limite dela, porque vê também o lado bom e a satisfação. Então, são dois exemplos que, assim, para mim fica muito claro que depende muito do que te realiza, sabe? Então, o que que vale mais a pena para ti? E assim, de uma forma bem não julgadora e não se cobrar tanto, porque às vezes a gente acha que parece mais nobre eu continuar nessa causa que tá me estressando, tá acabando com a minha cabeça, mas ai, eu vou abandonar e vou ter um outro trabalho que não tão, como é que eu posso dizer? Um trabalho sem propósito, né? E então, assim, é muito o que a Carol falou no podcast dela, aliás, no teu, mas no episódio dela, de saber o que que a gente não vai negociar, né? E eu acho que isso é muito pessoal, porque pode ser a alegria, como ela disse, mas aí o que que te traz alegria, né? Vai te trazer mais alegria atuar numa causa e ver fazer uma diferença, mesmo que traga muita carga pesada também? Ou vai te trazer mais alegria ir para o trabalho, encerrou o expediente, vou fazer outra coisa, né? Só que às vezes a gente já não consegue mais se entender e saber o que que a gente realmente gosta, ou, né? Acho que essa pode ser a parte mais difícil. Mas sobre os hobbies, tem rolado muito esse assunto, né, de não transformar os hobbies em trabalho. Mas, assim, eu entendo que a gente precisa de hobbies, mas eu entendo a pessoa que transforma em trabalho, sabe? Porque, bom, questão de renda, com certeza é compreensível, mas também eu acho que muita gente vê no hobby uma possibilidade de fuga desse trabalho. De tipo, ah, vai que dá certo isso, eu posso largar aquele trabalho que eu não gosto e focar nisso. Só que aí, às vezes, a pessoa fica com os dois ao mesmo tempo e se sobrecarrega, né? Mas também acho que transformar hobby em trabalho também não é só
ser remunerado por ele, né? A gente transforma hobby em produtividade também. E às vezes não é nem remunerado por isso. Então, isso que tu falou de livros, né? Ah, não, eu não vou ler o livro que eu quero, eu vou ler um livro fininho para bater minha meta de livros do ano. Eu já ouvi gente falar que se sente culpada em ficar lendo um romance e não em ler um livro técnico que ao menos está aprendendo alguma coisa. Então, vira produtividade e produtividade é trabalho, né? Tu medir o teu desempenho é trabalho, não é prazer, não é relaxamento. Então, a gente precisa desses momentos de relaxamento. E talvez vai ser é, encontrar as amigas, talvez vai ser eu aqui em casa. Eu gosto muito de ficar. E aí também tem gente que acha que isso é trabalho, mas eu gosto de ficar cuidando do pátio, sabe? Tipo, plantar uma coisinha, arrancar matinho. É uma coisa que relaxa. E não é aquela tarefa do dia a dia, que tipo, lavar uma louça. Também relaxa lavar uma louça. Mas a gente precisa fazer também, né? E então, assim, o hobby, ou ele às vezes é muito levado para uma produtividade, ou também tem uma coisa com as redes sociais que é ter que ser um hobby instagramável, né? Então, vou fazer para postar aqui no Instagram, porque isso vai parecer legal, ou porque eu vou fazer parte de um grupo, né? Ou ter medo de ser cancelada de falar sobre isso. Mas corrida virou um job, né? A corrida, o esporte e o prazer não estão em primeiro e segundo lugar do ranking, né? É performance, é Não, é o desempenho. esquema de pirâmide, a gente já sabe, né? Porque tu começa a correr, tu compra o tênis, depois tu compra a blusinha, depois tu compra o relógio. É um esquema de pirâmide, isso a gente já sabe. Sim, exatamente. E, e até os hobbies têm as modinhas, né? Então, tem a corrida, teve a cerâmica, teve, enfim, sempre tem uma coisa. Inclusive, nada contra, eu até queria aprender cerâmica também, mas não, não consegui ainda ter tempo para isso. Mas aí também tem a questão de se permitir ser ruim, né, em alguma coisa, porque as redes sociais também tem muito isso da gente já querer postar uma coisa, né, querer postar a corrida, e olha que o meu pace que tá melhorando. E, ai, se eu quiser só correr na rua, sabe, e olhar a paisagem, e enfim. E aí é isso, tudo vira job, e a gente fica mais cansado, e o relaxamento nunca vem. E aí a gente acha que teve uma boa ideia no banho, porque tem alguma coisa mágica no banho. Não, é porque a gente parou de ter estímulo em algum momento e ficou sozinho com os nossos próprios pensamentos. Eu acho que esse ponto que tu trouxe das redes sociais é bem complexo, porque eu já me dei conta, e aí eu demoro, quando eu me dou conta, eu demoro. Mas aí quando eu percebo, é tipo, chega, é tipo tirar uma venda mesmo. O meu hobby é fazer crochê. Entendi, né? E aí algumas pessoas começaram a pedir, eu comecei a fazer, mas daí eu faço assim. A minha estratégia para achar que isso ainda é uma coisa minha não tem um prazo. Então eu não sei quando que eu vou te entregar. Eu acho que eu consigo fazer eu mesmo. Essa vez eu não consigo. Tudo bem, tudo bem. Só que daí eu comecei a me dar conta que eu queria muito fazer um vídeo mostrando o processo do crochê. E aí eu fiz o tal do vídeo, postei, e ele demorou um sábado inteiro. Porque eu fiz em partes, então eu tinha que costurar e depois gravar o vídeo. Porque ele mostrava a manga sendo costurada. E eu fiquei tão puta quando eu acabei aquele negócio, que ficou incrível, eu mergulho desse vídeo, que eu, na hora, fiquei de cara e depois pensei, preciso fazer isso com o próximo. E eu não fiz porque eu me dei conta que eu não queria passar por isso. Passar pelo fato de que eu tenho que deixar meu tripé parado no meio da minha sala, ele não pode se mover porque eu não posso perder o enquadramento perfeito. Que daí vai escalando, não é assim só fazer um crochê. Que foda-se se estava bom ou ruim, se tinha umas coisas tortas, não era sobre isso. Porque ele é artesanal, ele podia, sabe?
o negócio cresce. E quando vê, volta para nossa primeira pergunta, que é para quem que eu tô fazendo esse vídeo? Ah, sim, talvez ele dê engajamento de legal, mas não. E aí, quando eu terminei o meu blusão, que foi que inclusive só virou stories, porque eu fiquei muito contente com o resultado do negócio, daí era para mim, e vejam, amigas, que lindo. Eu só fiz isso e pensei, gente, e é isso. Eu converso muito com amigas sobre o quanto o conteúdo faz sentido ser produzido. A gente trabalha com isso como hobby, entre 29 aspas, né? E a coisa que eu mais penso é, eu tenho até esse post-it aqui na minha parede, que é criar para ti e não só para tua audiência. Então eu fico pensando o quanto aquilo também vai ser para mim, não de um ponto de vista só que só tem que ser sobre mim, ou que só eu vou gostar, mas que o processo tem que ser bom. Tipo, eu tenho que querer estar aqui conversando contigo agora de tarde. A gente podia estar o quê? Trabalhando, catando matinho, fazendo crochê. Estamos aqui, sabe? Por quê? Então, se não é prazeroso, não. Se está dentro da categoria hobby e não está sendo prazeroso, se tem outras coisas que estão exigindo muito, é de se avaliar o quanto isso ainda vale a pena, sabe? E eu acho que essa avaliação a gente demora muito para fazer porque a rede social ela nos rouba essa tomada de decisão. Ela nos dá os estímulos que nos deixam felizes e a gente acha que precisa de mais e só continua. E isso vira um outro podcast, né? Porque isso é infinito. Sim, a gente cai nessas, né? Logo que eu me mudei pra cá, eu fiz um TikTok, tipo, recém tava começando a usar, e eu fiz um TikTok falando alguma coisa sobre ter mudado da cidade pro interior. E aí, né, veio algumas pessoas ali porque o TikTok leva muito mais para pessoas desconhecidas, né, do que o Instagram. E umas pessoas vieram falar, eu também, e tal, não sei o quê. E aí foi legal, sabe? Foi um retorno legal. E aí eu fiquei, vou postar mais. E aí comecei a. Mas daí já ficava pensando, mas de que eu vou fazer daí? Aí, tipo, vou fazer tal coisa, então já vou fazer um vídeo. Quando vê, tu tá parado um tempão editando vídeo, que era só pra ser assim, não, já que eu vou fazer, vou gravar isso. Mas não, já tá ali 2 horas editando vídeo e não tá bom. E daí, já. Isso eu já consegui largar e desapegar, assim. Mas eventualmente a gente cai nessa cilada, né? Mas é bom a gente se perceber quando tá meio demais. E o que que a gente pode tirar também, né? Isso aqui eu não preciso fazer mais. E tirar da agenda, riscar um pouco de compromissos. Beta, queria que tu contasse teus arrobas, como que as pessoas podem falar contigo, te chamar para freelas, te chamar para podcasts. Me conta. Eu tô no @Futuro Sensível. O meu pessoal é a Roberta Reis, mas podem falar pelo Futuro Sensível, sou só eu, apesar de algumas pessoas mandarem, adoro o conteúdo de vocês, não, sou só eu que faço tudo. Então pode entrar em contato por lá mesmo. E é isso. Logo mais, daqui 4 anos, psicóloga, né? É só aguardar. Uhum, podem fazer fila de espera já também para eu ter clientes. Boa, acho ótimo. Não, vai demorar mais, porque eu vou fazer bem aos poucos. Ah, Então, tá. vamos ver o que vai dar, né? A gente precisa também uma dose de vamos ver o que vai dar Isso e não aí. se programar tanto. Uhum. Beta, muito obrigada pelo teu tempo, pela nossa conversa. Eu espero que as pessoas não achem que eu tenha sido muito caótica. Eu tendo a ser bem organizadinha, hoje eu estava afim de ser caótica. E é isso, esse é o resultado, né? Estamos cansadas e caóticas. Não Mas eu foi. adorei o papo. Também adorei. Foi um hobby estar aqui. Ai, meu Deus, que ousada. Então, olha, quando eu ver isso vira um Para podcast mim, da né? tua vida. É, tu te cuida. Tu te Para mim, tu cuida. ainda vai ter bastante trabalho. Eu vou ter bastante trabalho. Depois eu conto quantas horas levei pra editar. Tô brincando, eu não conto. Fiz isso uma vez só e já deu. Deu de conteúdo. Para depois melhorar teu desempenho. Isso. Não. Então, gente que nos ouviu até agora, muito obrigada. Lembrando que o melhor jeito de apoiar esse podcast é compartilhando, mandando para as amigas, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Esse é o último episódio dessa temporada. A gente volta ano que vem, depois que eu dormir muitas horas no recesso. Sim, já estou pensando no Natal, porque sim, né? Eu sou uma pessoa planejada. Já até aluguei uma casa para passar o Natal, em outubro. Na verdade, foi em setembro. Então, encontro vocês ano que vem. Podem ouvir os episódios antigos, quem tiver saudade. E até lá!